Hoje nós vamos conversar sobre o amor que cura e o amor que adoece. Que vínculo é esse que nós estabelecemos com os que amamos, que faz a gente ir para o amor que cura e para o amor que adoece? Então, que culpa é essa que muitas vezes as pessoas carregam com elas por serem saudáveis, né? Numa família em que muitas pessoas às vezes têm problemas de saúde, por que eu escolho às vezes adoecer em detrimento de todos os outros que são doentes? Então, que amor é esse que eu escolho? Então, inconscientemente, né, gente, tudo que eu tô falando com vocês é energia. Quando nós pertencemos ao sistema e lá nós detectamos que as pessoas, na sua maioria, vão para alguma doença, nós escolhemos inconsciente que também nós vamos escolher isso, né? Então, já conversei com vocês sobre as diversas possibilidades que nós nos organizamos para pertencer. E essa questão do amor que cura e o amor que adoece é justamente isso. Qual que é essa dinâmica que eu escolho para eu pertencer? Se todo mundo do meu clã são pessoas saudáveis, a gente observa isso quando uma família, todos praticam atividades físicas, né? A gente observa isso, que todos vão para o mesmo caminho, né? Para um amor que cura, né? Que as pessoas se estabelecem no amor que cura. Então, qual é esse amor que nós estamos conectando? O amor que adoece ou o amor que cura, né? Então, quando todos do clã passam por alguma situação que as pessoas sentem que elas são menos felizes, menos saudáveis, nós inconsciente, nós escolhemos isso. Então, esse é um amor infantil, tá, gente? É um amor infantil que tá ligado à nossa criança. É um amor que ele não soube desconectar de algo maior, né? Então, quando eu falo com vocês que é um amor infantil, é porque nós escolhemos muitas vezes, né, no primeiro setênio, a nos conectar como se a gente desse conta de salvar os que estão doentes ou os que já morreram, que é uma forma da gente se ligar e pertencer a esse amor, né? Então eu quero que vocês vai fazendo aí as conexões que vocês acham pertinente para vocês ir conectando, né? Quando um dos pais morre, qual é a nossa energia? É de ir também para a morte, né? Vocês podem falar muitas vezes assim comigo: nossa, Renata, mas eu desconheço isso que você está falando, é uma coisa meio estranha. É estranha, gente, é estranha. O amor que nós temos com os nossos ancestrais ou os que nos antecederam, e principalmente os nossos pais, ele é tão profundo que ele realiza em nossas vidas conexões que nós desconhecemos. E quando eu venho com esse assunto para vocês muitas vezes podem falar assim: nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Que bom que vocês estão ouvindo então, né? Que eu sempre, nas conversas que eu tenho, eu sempre falo com as pessoas sobre essas 3 ordens do amor. Porque elas fazem a gente se conectar com algo daqui pra frente, né? Por que daqui pra frente? Porque o que foi já está feito, né? Não tem como voltar e modificar as coisas do passado. O que nós temos é daqui pra frente. O que vocês podem fazer com os conhecimentos que eu tô levando através dessas lives para vocês? Quais as questões que estão tocando quando eu converso com vocês sobre isso? Né? Eu costumo dizer que os nossos ancestrais tiveram caminhos muito difíceis, né? Principalmente em termos de tecnologia, né? Nós estamos tendo acesso a informações que os nossos ancestrais não tiveram, né? Então, quantos ódios foram dissolvidos nos lares, né? Nos ancestrais, por conta desse amor que adoece? Quantas pessoas adoeceram? Quantas pessoas deixaram de ter destinos mais leves, né? Em detrimento desse conhecimento que nós estamos tendo agora e eles não tiveram. Então a gente consegue fazer algo um pouquinho melhor daqui para frente. Porque se a gente falar que vai fazer muito melhor, gente,
a gente está entrando no lugar de arrogância, de lugar de grande, né? Porque eu quero falar que eu vou ser melhor que os meus ancestrais, jamais, né? Tudo que veio antes de mim é muito maior do que eu. Então, tudo vai decrescendo, né? Eu sou a menor de tudo que foi. Então, se eu tenho essa arrogância de falar que com tudo isso eu vou fazer melhor, eu tenho a possibilidade de fazer 17 vezes pior, né? Então, quando a gente fala que vai fazer só um pouquinho diferente, né? Eu peço aos meus pais permissão, que me abençoe para que eu faça só um pouquinho diferente do que eles fizeram, porque eu sou uma pessoa um pouquinho diferente deles. Então, quando a gente tem essa consciência que existe algo muito grande que nos antecede, a gente consegue ter um caminho mais leve, né? E aí a gente tem que observar que amor infantil é esse que eu carrego como se eu adoecesse, resolvesse o problema da diretoria, né? Eu costumo falar diretoria porque a gente na vida, às vezes a gente quer ser da diretoria, né? E a gente é apenas operários, né? Então, a gente no clã familiar, nós somos operários, né? Nós chegamos por último. Os nossos filhos são menos ainda do que nós, né? Menos operários. E aí, o que fazer para que esse amor infantil, né? Esse amor que a gente pode falar cego, tá, gente? É um amor cego. Esse amor que nós fazemos por lealdade, ele é um amor cego, porque ele nos conecta com coisas que a gente acha que dá conta, como se eu adoecesse, né? Eu vou falar algumas frases hoje com vocês muito forte, que como se eu fizesse esse movimento, liberasse alguém que é da diretoria. Eu não vou conseguir. E aí eu fico num lugar pesado, eu fico num lugar que me incomoda, eu fico num lugar que não é o meu e eu saio da ordem. E quando, vocês sabem, quando a gente sai da ordem, a gente carrega pesos e a gente não dá conta. E nós adoecemos. Seja por lealdade ou seja por sair da ordem, né? Então, essas dinâmicas que eu vou conversar com vocês hoje é justamente isso. Para vocês ficarem atentos. Qual o movimento que a alma de vocês fazem, né? Vocês estão conectando com algo que vai trazer honra para esse sistema, ou vocês estão fazendo algo que vocês não tenham como honrar, né? Por quê? Que quando a gente vai para esse amor que adoece, gente, a gente acaba se ocupando de algo muito pesado. E daí a gente não dá conta da nossa vida. E eu já falei com vocês que uma forma da gente estar na vida, de tomar os pais, é fazendo algo bom com a vida que chegou até nós. Se eu não estou fazendo esse movimento, eu não estou tomando meus pais. Então, é como se eu desconectasse com a matriz, né? Então, o que eu quero falar com vocês é justamente isso. Qual que é essa energia que vocês estão conectando? Para o amor que cura ou para o amor que adoece? Então, nós até os 7 anos, nós conectamos com as dores dos nossos pais. Às vezes prolonga mais um pouquinho, né, gente? Que às vezes a perda dos dentes, né, é um sinal de amadurecimento do corpo físico. Como eu falei com vocês, existe uma conexão muito profunda entre a alma ou o espírito, ou o que vocês acharem melhor falar, o eu superior, com o corpo físico. Então, quando o corpo dá sinal de amadurecimento, né, quando o corpo nasce a primeira dentição, né, começa a nascer os primeiros dentes, o corpo físico está dizendo que está preparado para a nova etapa da vida, né, que até os 7 anos é construída a personalidade. E aí pode estender um pouquinho dependendo da maturação corporal. Então, o que eu quero falar para vocês é que muitas vezes a gente conecta com essa dor e aí a gente prefere não consciente, tá, gente? O que eu tô falando com vocês é inconsciente. Se vocês falarem que tudo que eu tô falando aqui, Renata é muito doida, porque eu vou falar de algo que vocês desconhecem. Por isso que esse meu Instagram, Olhar Sistêmico, é justamente isso, é trazer consciência para algo que a gente desconhece, porque muitas vezes, tanto nas minhas lives quanto aqui no meu Instagram, vocês vão ouvir coisas que vocês nunca haviam ouvido falar.
Então, o que eu venho trazer para vocês é isso, a tomada de consciência. Como que está sendo essa tomada de consciência diante da vida? Então, no processo então de cura, né, dessa criança ferida, né, dessas dores que a criança ferida teve, a conexão de um bom médico, né, que entenda um pouco mais parte do corpo físico, com um terapeuta, né, um psicoterapeuta, uma pessoa que possa contribuir também no estágio da alma, né, gente? Porque depois que a doença se instala no corpo físico, primeiro ela é projetada, né? Então, as doenças elas começam no pensamento, né? Elas são geridas no pensamento e estruturadas no pensamento até se instalar no corpo físico. Quando eu falo de constelação e vocês às vezes falam assim, mas é possível a cura? Depende do tempo que está instalado isso no corpo físico. Às vezes é tanto tempo que está no corpo físico que é irreversível, né, gente? Porque ficou muito tempo no corpo físico. E aí há algo que fica perdido. Então, quando existe um médico que possa fazer um acompanhamento, né? Que às vezes a gente fica sabendo histórias, a maioria das histórias, que os médicos, até numa situação que a gente ouve falar aí, que já em qualquer situação dá um remédio muito forte, né? Eu costumo dizer que o remédio, esses remédios, principalmente de tarja preta, eles são levados as pessoas a adormecerem, tá, gente? Os remédios fazem as pessoas adormecerem a consciência. Então, eles camuflam a situação. Então, quando a gente tem acesso a um médico que consiga olhar para essas questões de uma forma um pouquinho diferente, a gente consegue ter uma modificação muito grande na estrutura da humanidade, né? Então, como a humanidade está avançando muito, eu acredito que em pouco tempo haverá muitos médicos que tenham uma visão holística, né? Quando eu falo holística, é uma visão integral do corpo, né? Que quando você se depara com um médico que ele não vê somente as questões do corpo físico, mas vê que aquilo foi criado por algo da sua mente, algo do seu inconsciente ou algo do seu clã, né? Se for um médico sistêmico, vai ver que às vezes tem ligação ao clã. Então, quando você tem essa possibilidade de ter um atendimento com um médico holístico, né, que ele consiga ver todas as questões de uma forma diferente, você consegue um passo à frente, né? Então, como eu falei com vocês, os remédios controlados, gente, eles têm um funcionamento, sabe aquele pontinho vermelho na televisão quando você desliga no controle? As pessoas que tomam medicamentos controlados, sérios, elas ficam em estado de controle remoto, elas ficam desligadas com sinalzinho de vida, igual a televisão fica, né? A televisão fica desligada e você vê que, vou ligar pelo controle. Então elas ficam com a consciência adormecida, né? Nas constelações, quando a gente vai fazer a constelação, pergunta-se o uso de medicamento, porque muitas vezes o que for visto na constelação, às vezes a pessoa não consegue ver, tá, gente? Ela enxerga, mas não consegue ver, porque a mente dela está parada, vamos dizer assim, quando ela começou a tomar o medicamento, né? Então, já vi constelação de pessoas que foram consteladas, né, em grupo, e ela começou a tomar medicamento com 18 anos. Então, a mente dela é de uma pessoa de 17 anos. Olha que coisa séria. Então, os remédios, e essa pessoa está com 52 anos. Olha o tempo que tem de medicamento de inconsciência. Porque, se a gente falar a curto modo, esse medicamento, ele anestesia as dores da alma, né? Que se eu estou falando com vocês de uma visão diferenciada, eu não posso descartar que esse medicamento adormece essa pessoa, né? Anestesia essa pessoa para ela poder não enxergar tão claramente as questões. Então, nas constelações, as pessoas que utilizam medicamentos, a gente pede
né? Se a pessoa, visivelmente, eu perceber, energeticamente, eu perceber que ela está apta a fazer constelação, sem problema nenhum, tá, gente? Mas quando numa conversa, né, numa anamnese, eu observo que ela não vai conseguir captar o que ela vai ver, né, na constelação, eu aconselho ela primeiro deixar, quando for possível, não utilizar mais o medicamento, que eu não sou médica, né, eu sou apenas terapeuta. Quando ela não precisar mais desse medicamento, ela fazer a constelação, porque corre-se o risco de muitas coisas que ela for visto, só eu vou ver e ela não vai ver. E aí a pessoa, nessa constelação que eu vi em grupo, a pessoa virou e falou assim, nossa, mas tem coisa que não tá fazendo sentido. Claro que não tá fazendo sentido, porque ela está com uma questão aos 52 anos e ela está com a mente de 17 anos. Com 17 anos, eu já tive 17 anos. Muitas coisas a gente não presta atenção. Com 17 anos, nós estamos mais para lá do que para cá, né? A gente está mais na inconsciência do que na consciência que a gente quer viver. E aí, como que uma pessoa que começou a tomar medicamento com 18, né? Então, com 17, ela estava sem remédio. Ela vai ter a lucidez de enxergar, pela ótica que eu quero mostrar para ela, algo muito profundo. Com 17 anos você não consegue mostrar, né? Quem tem filho aí, menor de 18 anos, consegue claramente que eles estão em outra realidade. Então, gente, a questão que eu estou trazendo para vocês também dos medicamentos é uma questão muito, sim, verdadeira, né? No meu ponto de vista, e eu saio de qualquer julgamento e deixo vocês também terem outras visões do que vocês acham que pode ser verdade, né? Dentro das constelações, o que nós observamos é que o medicamento, controlado principalmente, ele anestesia a pessoa diante da realidade que se impõe, né? Que a vida é essa vida. Se eu tomo às vezes remédio para dormir, qual é a minha dificuldade que eu tô tendo? Para dormir, olha, que é o momento que o corpo descansa para a gente fazer a digestão do dia, né? Uma digestão espiritual. Por que eu tenho que dormir? Então, tomar um remédio para dormir. Então, significa que até para eu desconectar, que é o momento de descansar o corpo e a mente ficar atenta ao que vai acontecer, eu não sou capaz de fazer isso. Então, quando eu falo da meditação como processo de autoconsciência, o sono também é uma autoconsciência, né? Porque se a gente pensar que o sono é o morrer e viver todos os dias, nós vivemos no sonho como se a gente estivesse vivo, né, gente? E na verdade a gente está sonhando. Então eu morro todos os dias. Quando a gente sabe lidar bem com sonhos, isso não é assunto da live de hoje, mas quando a gente sabe lidar bem com sonhos, a gente sabe lidar com a morte, sabe? Então, qual é esse medicamento que eu tenho que tomar para eu nem conectar com algo grande, né? Então, qual é essa energia que eu tô perdendo, né? Algumas vezes eu vi em constelação que não dormir, gente, não dormir. O que nós fazemos quando nós vamos ao velório? Quando a gente vai no velório, a gente não passa a noite acordado olhando o morto, não passa, né? Velando. Algumas constelações que eu presenciei, a questão de tomada de remédio estava vinculada a uma pessoa do clã grande, né? Uma pessoa mais velha, pode ser vó ou pode ser a mãe, de uma pessoa do clã que havia morrido e a pessoa não havia feito o luto dela dentro dela. E aí ela passava a noite velando essa pessoa. E ela falava que não conseguia dormir. Olha que coisa. Então as constelações, vocês vão falar assim, nossa, mas constelação é muito ampla. Gente, vocês não têm noção da amplitude das constelações. A amplitude é muito grande. Muito, muito, muito grande. Ela traz conhecimentos tão profundos que de qualquer lugar que você falar, eu consigo visualizar as constelações atuando. Então, no momento que a pessoa não consegue dormir, ela passa a noite ligada, inconsciente, a alguém que foi embora. E aí ela fala, eu faço isso por você, eu te velo.
e ela passa às vezes anos e mais anos velando o ente querido que ela tanto amou. Então, por isso que eu falo com vocês que o luto ele tem que ser muito forte, impactante e rápido, né? Então, aquelas pessoas que choram muito, se entregam muito no velório, né, no enterro, elas estão fazendo o luto da melhor forma possível, porque aquelas que tentam, não, vou ser forte, eu vou superar, ela provavelmente, não tô sendo aqui cartesiana não, tá, gente? Ela provavelmente ela vai desenvolver uma síndrome do pânico ou um luto depois, né? Ela vai arrastar um luto, porque não fez o luto na época que era para ter feito, né? Então, o que eu quero falar com vocês é justamente isso. Sobre as questões que nós levamos pela vida, que são da alma, e a gente arrasta como se fosse do corpo, né? Eu vi um comentário aqui falando da questão da maturação dos dentes, né? Dentro já da constelação existem dentistas que pela posição dos dentes já faz constelação dos dentes, acredita? Então, dependendo do posicionamento que o meu dente ocupa, ele sinaliza algo do meu sistema. Então, para eu falar da amplitude que são as constelações, né? Eu fiz um workshop que era sobre medicina germânica, né? Que é uma medicina mais voltada para as questões sistêmicas. E lá, a pessoa que deu essa palestra, ela deu uma palhinha sobre a odontologia olhada pelo olhar sistêmico. Então, dependendo do posicionamento do dente, né? Ela posiciona algumas questões do inconsciente. Então, o tempo todo o nosso corpo está sinalizando algo da nossa alma. Então, até nos dentes, né? Então, só para ter uma noção, a questão dos dentes ela é tão profunda que é questão de saúde, né? Uma pessoa que não cuida dos dentes, ela tem às vezes, não estou falando que tá, gente, um julgamento profundo com a mãe, né? Porque a mãe que nutre, então a mãe que cuida. Se eu não estou me cuidando, eu tenho um julgamento com a minha mãe. Então, a questão das constelações, elas avançam em todas as áreas. Então, todo momento o nosso corpo está sinalizando algo que devemos curar. Então, quando eu venho falar com vocês desse amor que cura e desse amor que adoece, eu venho justamente falar sobre isso. Como que tem sido a vida de vocês? Como vocês têm feito das dinâmicas que a vida lhe oferece a vida de vocês, né? Como que vocês têm conduzido isso? Eu acredito que quem já tem me acompanhado nas lives aqui já está mais atento às coisas, né? Aos julgamentos, porque o tempo todo nós julgamos, né? O tempo todo nós achamos que nós somos muito melhores que os nossos ancestrais, né? O tempo todo nós ficamos, não, mas eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer de um jeito diferente. E, minha mãe criou desse jeito. Não cria desse jeito de jeito nenhum. Vai tomar 17 vezes na cabeça. A gente faz essa mensuração, eu ouvi no workshop de constelação, porque é muito, entendeu, gente? A pessoa ela acha que vai conseguir fazer diferente, mas como nós somos nossos pais, nós acabamos que nós erramos muito mais do que a gente fala que não vai fazer, entendeu? Então, 17 vezes é até pouco, tem uns que fazem até mais, né? Então, o que eu quero falar com vocês é isso. E aí, estou engajando vários temas que eu não ia falar, né? Eu falei aí, mas é porque vem. E quando vem a questão do medicamento e a questão dos dentes, é para vocês entenderem dessa dinâmica que a gente agora está passando a ter conhecimento através das constelações. E para pertencer, nós fazemos coisas do arco da velha, né? Nós adoecemos, se existem casos de suicídio na família, nós também nos suicidamos, vamos para o suicídio. Se existem pessoas que provocaram muitos homicídios, né, que executaram muitas pessoas, eu também acredito que isso é forte para mim, então isso acaba eu indo também para fazer algo parecido,
porque eu já falei com vocês que não existe certo e errado, né? Não existe gordo e o magro, né? A gente tem que sair desse julgamento que essas coisas existem. Se eu pego uma pessoa que e vocês podem achar que ela é gorda e eu pego uma outra que é muito mais, aí vocês vão ficar sempre sem parâmetro. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês saiam do julgamento, que o julgamento nos limita. O julgamento faz a gente ficar presa a pequenas coisas, né? E quando eu falo para pertencer, a gente faz coisas que Deus duvida, é porque é uma forma de eu pertencer. Numa família que todo mundo faz algo que a sociedade julga errado, mas eu, como quero pertencer, eu amo tanto eles, eu faço igual, tá, gente? Para pertencer. Então, quais são as leis veladas que tem nos clãs? São muitas leis, né? Existem leis nos clãs que a gente desconhece, né? E não precisa verbalizar, né? Tem coisas que, igual, por exemplo, a gente observa quando a honestidade é uma coisa do clã, eu não preciso falar que você tem que ser honesto. Eu observo nos meus pais a honestidade, a pontualidade, o compromisso com o trabalho, a disciplina. Então, essas coisas não são faladas, nós aprendemos, né? Se vocês querem que os filhos de vocês sejam pessoas do bem, do amor, né, do êxito, então vocês não têm que ficar verbalizando isso, vocês têm que ser, né? Porque energeticamente nós ensinamos com o nosso exemplo, com a nossa energia. E eu até chego a ser mais profunda, né? E nem é questão do exemplo, é questão da energia. Porque às vezes não precisa verbalizar, que às vezes eu tô querendo me mostrar honesta e muitas vezes eu sou desonesta e meu filho fala assim, não mãe, mas lembra aquele dia, né? Então a questão é energeticamente, é vocês serem a mudança que vocês querem no mundo, né? Sendo você mudando o mundo. Essa frase eu adoro, essa frase. Sendo você mudando o mundo. Quando eu me comprometo com essa frase, eu me comprometo com algo muito grande, porque eu mudo o meu mundo e com a minha mudança eu faço mudança no mundo das pessoas. Quantas mudanças eu já fiz nessa quarentena mostrando e sendo o que eu sou. Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu me exercito, esse exercício. Eu me exercito fazer todos os dias o meu melhor. Isso é exercício, tá, gente? A gente não vem treinado a ser perfeito, e a perfeição não é desse mundo. A gente não vem treinado a ser mais consciente, a gente não vem treinado a sermos o que nós queríamos. Eu luto todos os dias comigo. E quando eu mostro para vocês essa vulnerabilidade, eu mostro para vocês que vocês são iguais a mim, né? Então, todos os dias eu luto contra as minhas tendências, né? Então, todos os dias eu vejo algo que eu posso melhorar. Então, isso é exercício, né? A gente não vem pronto. A gente aprendeu muitas coisas que hoje não funciona pra gente. O que hoje eu posso fazer que vai fazer meu caminho mais leve? Ah, poxa, o caminho da minha mãe e do meu pai foram ok, não foram bons demais, mas tem um caminho mais fácil, né? Então, peço permissão para eu fazer um pouquinho diferente. Então, quando a gente tem essa lucidez de todos os dias acordar com um propósito, né, de fazer algo, por mais que a gente tenha uma dinâmica oculta, né? E quando a gente se propõe a fazer o nosso melhor, a tomada de consciência vem, tá, gente? E a gente às vezes acaba verbalizando muitas coisas dessa inconsciência, porque a inconsciência não é perda de memória, né? Eu costumo dizer que a inconsciência não é a pessoa apagou tudo. Essa inconsciência é algo que ficou guardado, né? É algo que ficou bem escondidinho. É algo que a gente esconde, mas o nosso corpo o tempo todo, a nossa boca o tempo todo fala, gente. Se vocês observarem o que vocês falam e fazem, vocês estão mostrando algo que precisa ser curado em vocês, né? No momento de raiva, como vocês agem, está ligado ao modelo que vocês aprenderam. Momento de tristeza, como vocês agem. Momento inesperado, como vocês reagem, né? Que é importante a gente observar,
E para observar todas essas situações que eu estou falando com vocês, é bom que nós estejamos na nossa consciência. O que é na nossa consciência? Vivendo agora, o nosso presente. Porque aí a gente consegue perceber que as coisas vão modificando quando eu mudo, né? Se alguma coisa me irritava e eu sei o que me irritava e eu me deparo de novo com essa coisa, né, que me irritava, eu já sei quais starts que ela vai dar em mim. Então, como que eu vou reagir então? Aí isso é consciência, né? Isso é liberdade. É você ter um pouquinho de liberdade de fazer um pouquinho diferente. Se vocês aprenderam que no momento de que alguém desobedece, né, igual os filhos, tem que bater, o start que vai vir é para bater. Peraí, não, o correto não é bater. O que eu devo fazer nesse momento? Então, entre o que acontece e a sua reação, tem um momento de liberdade. E para ter essa liberdade, mesmo a gente tendo as dinâmicas ocultas, como eu reajo, né? Então, isso é um momento muito bom da gente parar e conscientizar. O que eu estou fazendo? Eu estou repetindo toda vez as mesmas coisas? Todas as vezes eu ajo mesmo não querendo agir, né? Ou se tem alguma crença que limita, ou tem algo do clã. Então isso tem que ser olhado. Muitas vezes dentro da meditação a gente resolve muitos casos, tá, gente? Na meditação eu consigo visualizar muitas coisas. Eu tenho várias visualizações na meditação. Então o que eu quero falar com vocês é justamente isso. A meditação já é um passo para a tomada de consciência. Eu não estou falando de uma meditação contemplativa, sabe? Uma meditação, eu detesto coisas que me desconectam com a realidade, sabe? Eu detesto. A meditação que eu estou falando é algo que você vai parar um momento para você e fazer algo bom para você. Se escutar. Que a gente passa a vida o dia inteiro falando um monte de coisa. E a gente às vezes não para escutar, né? E, então nesse caminho que eu tenho trilhado, eu aprendi muito que as minhas falas estão dando depoimento do que eu sou. Então, quando a gente para observar isso, a gente se torna um pouquinho melhor, tá, gente? A gente consegue desvincular de algumas coisas que a gente vem trazendo aí na nossa mochila. E então, a gente, para pertencer, a gente acaba fazendo várias coisas, né? A gente faz pela vida muitas coisas que a gente fica honrando, tá, gente? Quando eu falo honrando, eu faço em honra a alguém que sofreu muito ou alguém que fazia desse jeito. Isso eu faço por amor, né? E eu adoro falar que nós fazemos isso tudo por amor, né? Eu gosto de falar porque só existe o amor que cura e o amor que adoece. Então, a gente, diante da vida, a gente tem que começar a ter consciência desses amores para a gente poder fazer as nossas escolhas, né? Quando vier alguma situação, o conselho, se fosse bom, né, a gente não dava, né? O conselho que eu dou para vocês é respirar profundamente pela boca. Porque quando a gente respira pela boca, a gente tem que parar para pensar, para respirar, né? Tem alguns exercícios que às vezes eu faço, né, no online, que é respirar pela boca, porque eu faço estar na presença, né? Quando eu faço esse momento, eu tenho que pensar, porque a automática, a inconsciente é pelo nariz, né? E o tempo de respiração, quando ele é mais pausado, faz a gente tomar mais consciência, né? Já viu quando as pessoas falam, não, respira, calma. Porque naquele momento é como se passasse um refrigerador na cabeça para a pessoa tomar consciência e resolver aquilo de cabeça fria, né? As pessoas até falam assim, resolva isso de cabeça fria, né? Não resolve agora não, que você está com a cabeça quente. Olha os termos que são utilizados para coisas tão profundas, né? A cabeça quente é porque o sangue circulou muito, né? Porque quando a gente fica nervosa, a circulação sanguínea aumenta muito e esquenta. O sangue esquenta mesmo, né? Tem gente que fala assim, nossa, meu sangue até ferve. E aí, nesse momento que eu respiro pela boca, eu volto o meu pensamento na respiração, né?
E aí é um momento que eu tomo consciência do que aconteceu no fato. Várias situações que eu passo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, quando me chamam rápido, eu respiro bem. Eu respiro bem antes de chegar, entende? Porque às vezes a gente pode pegar a pressão daquele momento das pessoas que estão lá. Aquelas pessoas não tiveram tempo para pensar. Então, quando você respira, vocês conseguem estar na presença, né? É um momento de consciência. Então, para a gente começar já a fazer esse exercício, não sou professora de meditação, mas eu acho importantíssimo a gente ter consciência da vida, porque o tempo todo a gente dá relato do que nós somos e a gente não fica atento a essas coisas, pequenas coisas. Então eu vou falar com vocês agora de algumas frases que inconsciente a gente leva pela vida, tá? Por exemplo, eu por você. Nessa frase, quando às vezes acontece na constelação, eu por você, a pessoa está fazendo aquilo, está passando por um momento sério de doença, que ela faz em honra a alguém. Geralmente são os pais, tá, gente? E aí a gente pode olhar pela anorexia, né? Na anorexia, que a pessoa fica sem comer, a frase que inconsciente essa pessoa tem é: antes eu desapareça do que você, mãe, do que você, pai. Então a pessoa deixa de comer, que ela leva como se ela ficando sem comer, ela vai desaparecer, entende? Olha que coisa forte. Então a anorexia, quando ela foi testada no campo, nas constelações, ela relatou, né, revelou essa dinâmica de desaparecimento do corpo físico dessa pessoa para os pais, como se ela fosse resolver uma questão da diretoria. E eu já falei com vocês que a gente não resolve problema de gente grande, né? A gente, quando é operário, né, quando a gente está numa obra, que a gente está mexendo no cimento, né, mexendo no cimento, carregando madeira, aí alguém fala pra gente resolver coisas de cálculos da obra. Nós não somos engenheiro, né? Então, esse é assunto da diretoria. E aí a gente tenta resolver, a gente se embola, carrega um peso e ainda carrega uma culpa. Então, no processo desse eu por você, dessa frase inconsciente, eu digo inconscientemente para um dos dois, ou para os dois, né? Que às vezes os pais estão indo para a morte. A gente sente que os pais estão indo para a morte e aí a gente escolhe, eu desapareço em nome de vocês. É forte isso, né, gente? Vocês nunca devem ter ouvido falar que a anorexia, ela tem essa nuance de desaparecimento do corpo físico dessa pessoa, como se ela pudesse salvar um ancestral, né? Essa é uma dinâmica. Outra dinâmica também que foi visualizado nesse eu por você, a esclerose múltipla, tuberculose, quando na época do início da constelação havia ainda alguns pequenos casos de tuberculose, também foi porque a tuberculose afeta principalmente o pulmão, e o pulmão é o órgão responsável pela nossa respiração. E o que faz a gente estar na vida é respirar, né? Que aí oxigena o sangue faz todo o processo de nutrição do corpo. Então, quando eu falo essa frase inconsciente, eu por você, e eu vou para a área do meu corpo, que é a respiração, eu vou para uma área que pode afetar muito gravemente, né, que são as questões respiratórias, tuberculose, pode ir por uma bronquite que não tem cura, né, gente? Tem pessoas que desenvolvem uma pneumonia aguda. Então, essas são formas de eu estar na vida negando a vida. A dinâmica é eu por você. Outra também é o suicídio, né? Suicídio, as pessoas veem que os pais... Quando eu falo os pais indo para a morte, vocês conseguem identificar quando eu falo isso? Por exemplo, se um pai ou uma mãe tem um luto muito doído, que eles não superaram, eles vivem no movimento da constelação. Se eu tivesse aqui com os bonecos, eu ia mostrar para vocês que o boneco, ele fica olhando para o morto, tá, gente? No posicionamento inconsciente numa constelação. O boneco, ele olha para um morto. Se eu estou olhando para o morto, né, eu olho para o morto,
tudo que tem aqui na frente eu não visualizo, então eu não vejo a vida. Então a humanidade está muito nisso, né? A humanidade está muito presa aos seus lutos. Então, se eu olho para os mortos, eu não me ocupo da vida, porque eu estou lá aonde eu fiquei presa, né? Quando a gente começa a ter consciência dessas dinâmicas, né? A gente começa a olhar a vida como uma bola dourada que está passando. E infelizmente, aos que nos antecederam, o tempo e o destino deles era aquele. Se eu me prendo aquilo, eu não honro a vida e não tomo a vida, então eu perco tempo. E a pergunta que eu gosto, quanto tempo vocês têm? Vive como se tivesse muito tempo, vocês não têm tanto tempo. E a gente, quando fica perdendo tempo na vida, a gente, olhando para os mortos, a gente deixa de viver e a gente veio para nossa vida, para viver a nossa vida. O outro é apenas o outro, né? O mais importante, eu falo em todas as lives, para Deus não existe o outro, entende? Então, quando eu me ocupo de alguém que foi um ente muito querido por mim e eu fico presa ali, eu deixo de fazer algo bom da vida que chegou até a mim, que eles me deram. E aí eu não faço com que essa bola dourada passe adiante. E mesmo que ela passe às vezes, eu faço com que os meus descendentes fiquem presos a uma dor que é minha, que eu criei, que eu falei com vocês do ego e do eu. Eu, como gerente da loja, eu criei essa dor. E aí, o que eu posso fazer de algo bom, de tudo que foi feito, dessa dor que chegou até mim? Então, quando na dinâmica oculta acontece dos filhos perceberem que os pais estão indo para a morte, ou estão na morte de alguém, né, gente, ou numa dor, eles não estão disponíveis para os filhos. E olha o risco que os filhos correm. Quando os pais se ocupam de outras coisas que não é a vida deles e dos filhos, né? No caso aí que eu tô falando do luto, quando os pais ficam, vamos supor que aqui tem um bonequinho olhando para um morto, né? Para alguém que foi muito caro para essa pessoa e ela amou muito. Quando ela se ocupa disso, o filho que está aqui não está sendo visto. O filho fica órfão, né? Os filhos ficam sozinhos. E aí eles ficam à reveria, né? E aí vocês deixam de ter atenção nos filhos por causa de algo que doeu em vocês. Mas os filhos precisam dos pais. E aí eles ficam órfãos. E aí eles observam que os pais estão querendo seguir os pais deles, né? Se eu tenho um luto de uma pessoa que eu amei muito e eu tô ali, eles observam que a frase que tem dessa mãe, vamos supor, para um pai ou por uma mãe dela, é eu sigo você. A frase que tem é eu sigo você. Os filhos fazem, eu faço isso por você. Olha, gente, a mãe querendo ir para a morte ou o pai querendo ir para a morte, deixa os filhos órfãos. E os filhos falam, eu faço isso por você, em vez de você fazer isso. Isso é inconsciente. Olha que coisa séria. Então, as coisas que eu tenho trazido aqui para vocês é muito forte. Porque a gente começa a ver de uma vinculação de uma dor, né? A gente começa a observar que as coisas que acontecem, elas estão ligadas profundamente com a alma, um movimento muito forte, por amor. Só existe o amor. E aí, quando vocês começam a reconhecer que existe todas essas três ordens, e vocês começam a observar a conduta de vocês, o movimento, se vocês observam que está repetindo o padrão, opa, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que quer me mostrar e eu não estou observando. É libertador quando você tem essa consciência de ver que a vida não é tanto do jeito que nos contaram, né? A vida tem algo muito mais profundo, mas também libertador. Quando eu tomo essa vida e vou para a vida com força, eu consigo ter lucidez de
algo que às vezes ninguém do meu clã tinha observado. Então, quando eu tenho essas pessoas aqui na live, vocês são pessoas que querem curar o sistema, tá, gente? Por que eu estou falando isso? As pessoas que estão buscando algo para explicar algo que elas repetem ou vivem, elas estão querendo curar o sistema para não se repetir mais o que vem acontecendo. Elas procuram cura em algo que ninguém olhou, né? Alguma dor que ninguém olhou, algum excluído que ninguém incluiu, né? Em algo que ficou para trás e ninguém deu atenção. Então, quando a gente fala das pessoas hoje que estão buscando a consciência, elas são cura para o sistema, assim como os filhos são cura para os pais. O tempo todo a vida dá sinal de algo que a gente tem que curar e a gente não dá atenção, né? Quando os filhos estão agitados, né? Que a gente, em escola, a gente vê muitos filhos agitados e os pais levam no neuro, né? Para fazer eletro, para tomar medicamento. Esses filhos, na verdade, estão relatando uma agitação dos pais. O que os filhos têm não são deles. Os filhos nascem para a cura dos pais. Olha que coisa séria. E quando eu falo para vocês que antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento que vocês estão tendo, olha quantos filhos que tinham. Quando eu chego a alertar vocês que os filhos sinalizam algo nosso, né? Que a gente não olhou com amor, ou algo do nosso clã que não foi olhado, uma dor, né? Quando eu falo para vocês que os filhos são cura para o sistema, olha que atenção que a gente tem que dar a qualquer situação dos nossos filhos. E muitas vezes o que a gente fala? Fica quieto. Eu vou ter que te levar no médico, você não tá bem. Vou te levar no psicólogo, né? Não, eu também concordo, médico, que você está falando que ele está precisando de um remédio, ele está muito agitado. Essa agitação não é das crianças. O medicamento não vai resolver a questão física dele. O medicamento não vai trazer solução para algo que você tem que olhar. Então, os filhos, gente, são bênçãos. Muito mais do que vocês possam imaginar. Os filhos são cura para algo nosso. Eu passei por processo de constelação que eu vi questões minhas que estavam nos meus filhos e eram questão minha. Eu vi constelações que tinha questões que estavam ligadas aos pais e os pais falam que o problema é dos filhos, né? Então, como que diante de tantas coisas que a gente está tendo acesso, né, diante das constelações, das terapias holísticas, como que eu posso ser uma contribuição e eu posso também me curar? Porque o objetivo, gente, dessa vida é a cura nossa. E tudo que eu fizer para mim, para a minha consciência, eu consigo trazer lucidez para todos, eu consigo aliviar o sistema todo. Então, quando eu olho para alguma questão que está agora me incomodando, eu consigo olhar para algo que às vezes ficou entre eu e a minha mãe ou entre eu e meu pai. Então, o que eu quero falar para vocês é que os filhos são sintomas dos pais. Então, quando eu falo para vocês que o filho percebe que os pais estão indo para a morte, eu quero mostrar para vocês que às vezes a gente não está na vida, né? Muitas constelações que eu fiz, quando a pessoa posiciona o boneco dela diante da família, ela está de costa para a família. Como assim? Que dinâmica é essa que eu não olho para o meu clã familiar? Para minha família agora atual? E às vezes eu estou lá na minha família de origem, né? Eu já falei com vocês que quando a gente casa, quando a gente assume um relacionamento sério, que a gente tem filhos, a gente tem que estar nesse relacionamento, né? A família de origem, ok, tudo que você precisar pode contar comigo, mas agora a prioridade é a minha família atual. Então, quando a gente se desloca do nosso lugar, da nossa consciência, a gente faz com que os filhos ficam
na situação de risco, né? Quando eu falo desse movimento do eu por você, eu tô falando com vocês que vocês às vezes fazem esse movimento, ou os pais de vocês fazem esse movimento, mas quando é a criança, elas fazem esse movimento que elas falam, eu faço isso por você, entende? Então os filhos se arriscam em detrimento dos pais. Acidentes fatais, né? Eu vi uma constelação, gente, essa constelação eu vi. A pessoa estava ligada a um ancestral que tinha já desencarnado há mais de 20 anos. E ela estava lá nele. Não superou o luto, ficou nesse luto. A vida estava muito amarga. E aí foram falar das palavras de cura, mas parecia que ela não estava em total presença para poder reconhecer o destino daquele ancestral. E parecia, todo momento, o representante dela ia para a pele da constelação, ia para a beirada, sabe? Que a gente na constelação, a gente tem um limite. Ela ia como se fosse sair da constelação. E aí o constelador que estava fazendo a constelação dela falou, você olha o tempo todo, a sua representante olha, né? Que quando faz com gente, o representante manifesta muitas coisas. A representante dela toda hora ia para tentar sair da constelação. Ia para a pele da constelação, que a gente fala. E ali mostrava que ela queria ir para a morte, como se ela pudesse resolver a questão da morte desse ente querido com a própria vida, né? E aí foram faladas palavras de cura, mas é o que eu falei com vocês. Quando se faz a constelação, vocês têm que ter um tempo para digerir, para poder olhar de novo o que foi visto ali, porque muitas pessoas olham, mas não veem, né? Então, é necessário que tenha olhos para ver, né? Que muitas vezes a gente não está enxergando o que tem ali. E, infelizmente, passaram-se 4 meses, né? A gente teve notícia que ela levou... Olha como que as coisas são fortes, gente. Ela estava atravessando a rua e, assim, do nada não, né? Porque o acaso não existe. Uma moto saiu de um lugar que ninguém imaginava que a moto ia sair e pegou ela. E jogou ela muito longe e quando ela caiu, ela já caiu morta. E na hora da constelação, via-se que ela estava indo para a morte, entende? Então, até os acidentes fatais têm ligação com algo muito forte que nós atraímos, né? Quando eu falo que nós somos energia, né? Quando vem a física quântica explicar todas essas questões de energia, eu tô querendo mostrar para vocês que nós atraímos as coisas. E nesse momento eu faço vocês refletirem, né? O que eu ainda não tô tendo consciência. Então, hoje em dia, a humanidade está tendo acesso a várias terapias holísticas, a várias questões que nos trazem lucidez, consciência. A meditação é a de início, que eu acredito que as pessoas têm que começarem a fazer como treino para poder ter consciência dessa questão do seu lugar, né? Primeiro vocês. Quem são vocês? A gente nem sabe quem a gente é. A gente tem percepções muito pequenas em momentos que nós somos desafiados, né, gente? A gente às vezes reage de formas que a gente fala assim, gente, nem eu me reconheci. Então, até essa questão agora da gente ter esse tempo conosco, né? Não é o outro. O momento do outro é importante para a gente poder ficar atento, né? Mas o momento agora é de vocês. O que vocês estão fazendo com a vida que Deus chegou até vocês, que Deus deu e chegou até através de vocês nessa bola dourada que é a vida. Então, é um momento nosso, né? É um momento muito das minhas questões, porque eu só posso doar algo que eu tenho, né? Quando a gente ouve a frase que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo, como assim? Às vezes você fala assim, mas eu amo. Poxa, ama. Quantas vezes você se julga?
Quantas vezes você não se perdoa? Quantas vezes você não se acha bom o suficiente? Quantas vezes você fala que não foi tão bom isso? Eu não sou tão boa nisso. Quantas vezes você não tem um amor próprio? Eu faço um exercício diário de amor próprio. Eu me amo todos os dias. Porque o nosso ego, né, o gerente da loja, ele fica o tempo todo falando que a gente não é tão bom assim. Eu até encho o olho d'água. O ego fica o tempo todo querendo nos prender nessa matrix aqui. O ego fica o tempo todo pulando de um lado para o outro, como o gerente da loja, e o dono fica lá em cima no escritório, né? Tentando mostrar algo bom, direcionar algo bom para nós. E aí a gente fica aí, perdendo tempo. E quanto tempo você tem? É isso que eu quero falar com vocês. A gente perde muito tempo. A gente perde tempo com coisas tão superficiais. Nessa pandemia aí a gente está vendo as pessoas perderem tempo em redes sociais com algo que não vai acrescentar nem para ela e nem para o outro. Com algo que não vai fazer ela ser melhor do que antes ela era, antes da pandemia, né? Esse momento vai ser bom para quem está aproveitando, para quem está se conhecendo, para quem está buscando algo que ninguém havia falado antes, né? É um tempo, gente, divino, é um tempo de revelação. As pessoas que puderem aproveitarem, né, puderam e fazer o melhor nesse momento, vai sair melhor, sabe? Vai ter muitas dificuldades, sim, mas o que eu tô fazendo nesse tempo? Então, quando a gente começa a conectar com algo muito grande, quando a gente começa a ver que existem dinâmicas que se repetem, a gente começa a ter, opa, tem alguma coisa ali. Quando seu filho está irritado por qualquer coisa, essa irritação é sua, diante de alguma coisa. Quando começa a aparecer questões na minha pele que me irrita profundamente, na verdade, a pele está exteriorizando algo que tem dentro de mim. Então, o tempo todo, o corpo dá sinal das coisas que nós somos e nós negamos, né? Nós negamos o tempo todo o que nós somos. Então, quando eu assumo que eu tenho as minhas dificuldades, mas opa, eu reconheci. Eu não vou parar nesse reconhecimento, porque senão eu vou ficar parada, né? A gente vai dar uma parada. Vou fazer algo bom com o que eu estou aprendendo. O que eu posso fazer com isso? Se eu vou falar das minhas vivências, tá, gente? Eu vou falar das minhas vivências. Como eu me exercito muito, tem gente que não exercita. E como que a gente vai fazer para manter mais tempo a gente aqui nessa oportunidade, nessa realidade de sermos melhor, se a gente não cuida do próprio corpo? Que amor ao próximo que eu vou ter se eu não tenho nem comigo, com o meu instrumento que eu vim à Terra? Entende? Estou sendo clara? Como que eu vou amar o próximo se eu alimento com coisas que não fazem bem para o meu corpo? Como que eu vou fazer bem para o meu próximo, que mesmo eu sabendo que eu preciso ir ao dentista e ao médico, eu não vou, né? São coisas pequenas, mas que fazem muita diferença. Então, essa conexão com os nossos pais, com a nossa matriz, né, que são os nossos ancestrais, ela é muito profunda. Porque se eu estou saudável, se eu estou na consciência, se eu estou me exercitando a fazer o bem e ser do bem, eu vou emitir essa energia aos descendentes. Se eu estou indo para a morte, se eu me adoeço, se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido de mim, eu estou ensinando os meus filhos, os meus descendentes a não se cuidarem. E aí é não estar na vida, né? Então, a questão do amor que cura e do amor que adoece é muito profunda. Eu acredito que agora vocês estão tendo consciência e lucidez de tantas dinâmicas que nós temos e nós não reconhecemos, né? No caso de uma mãe que morre no parto, esse filho que nasce, ele já nasce com uma culpa, né? Ele vem com uma culpa, porque para ele entrar no sistema, alguém saiu.
E como que ele faz para poder fazer um pouquinho diferente, para poder não provocar uma situação pior, né, gente? É ele olhar para aquela vida, tomar com toda a força dele e fazer algo bom e sair da culpa, né? Porque cada um tem um destino. Então, gente, o que eu tenho para falar com vocês hoje sobre o amor que cura e o amor que adoece é isso. Então, meu tempo está finalizando. Daqui a pouquinho eu vou fazer outra live e eu quero que vocês estejam, tá bom? Um beijo e gratidão por tudo, por este momento.